Palavra nesse momento. Obrigado, senador Paim. Bom dia a todos. Gostaria de fazer uma saudação especial ao senador Paim, grande defensor dos aposentados e dos idosos no Brasil, que tem colocado esse tema em discussão e graças a seu trabalho, o Brasil tem discutido o tema e temos avançado muito. Bom, em primeiro lugar, gostaria de falar que a razão de existir do Ministério da Previdência é o aposentado. Então, em momento nenhum, o Ministério da Previdência tem a pretensão, o interesse de fazer algo que não seja adequado para os aposentados no Brasil. Nós buscamos sempre atender bem o aposentado, esse é o nosso objetivo primeiro, e nesse sentido o ministro tem buscado ampliar a rede, melhorar o tempo de atendimento, e nós temos avançado muito nos últimos anos. Tivemos a concessão automática de direito, que permitiu que a aposentadoria fosse concedida de forma bem mais ágil, a marcação de atendimento pelo 135 ou pela internet, que permite com que o aposentado não enfrente mais filas para ser atendido no INSS, como era no passado. A criação de novas agências, o programa de expansão do INSS, criando 720 novas agências em todo o Brasil, mais de 300 já foram inauguradas ou estão prestes a serem inauguradas, fazendo com que os aposentados dos municípios menores do Brasil não tenham mais que se deslocar para os grandes centros. Acho que é outra medida importante que o ministro Garibaldi tem buscado fazer no sentido de atender melhor os aposentados. Então, acho que esse seria o ponto inicial de introdução. Eu queria também falar um pouco sobre a nossa visão sobre a Previdência no Brasil. Nós, todo mês, fazemos a apresentação do resultado da Previdência Social e sempre fazemos a separação entre a Previdência urbana e rural. Nós entendemos que, embora seja um regime único, o regime geral de Previdência Social, ela tem dois públicos completamente diferentes, com sistema, tanto na área de benefícios como na área de custeio, completamente diferentes. Então, entendemos que devem ser analisados separadamente. Toda a contabilização é feita separada da Previdência Urbana com a Previdência Rural. Então, com isso, nós mostramos que a Previdência Urbana, hoje, ela é superavitária. O último resultado que nós apresentamos, o resultado de março de 2013, acumulado em 12 meses, que é o que interessa para ver a tendência anual, nós temos um superávit da Previdência Urbana de 21,7 bilhões de reais. Tudo bem, porque eu andava falando em 25, mas dizia que os dados eram da própria Previdência, mas para ver que tem coerência. Eu quero lhe cumprimentar por ter firmado essa posição, porque algumas pessoas têm a mania, quando a gente diz que tem superávit, eu falo exatamente da Previdência Urbana, que dá em torno de 25 bi, não, tem prejuízo de 45 bi. Está aí comprovado que fica no mínimo em 21 bi, né? A Previdência Urbana. Urbana, em março, acumulado 12 meses, estava em 21,7. Global, somando urbano e rural, nós temos uma necessidade de financiamento de 45 bilhões, porque a Previdência Rural tem um déficit de 67,2 bilhões. Por quê? A Previdência Rural é um sistema semi-contributivo. Foi assim que foi definido pela nossa Constituição. E ela deve ser coberta com as demais contribuições da Seguridade Social, como é feita. Então, nós entendemos que hoje a Previdência não está quebrada, pelo contrário, ela está saudável. E deve continuar assim nos próximos anos, mas não no futuro mais distante. Por quê? O Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente.
Por quê? Primeiro, pelo aumento da expectativa de vida. Felizmente, o brasileiro está vivendo mais. Ainda precisa melhorar muito a qualidade de vida do idoso. O Brasil precisa investir muito no envelhecimento ativo. Esse ainda é um ponto que a gente tem muito a avançar, senador e presentes. Comparando com outros países, a expectativa de vida do brasileiro tem crescido, mas não com a qualidade de vida que seria adequada. Comparando com outros países, nós temos ainda um envelhecimento com boas funcionalidades muito abaixo do que seria adequado. Além do envelhecimento, de um lado, nós temos uma redução da taxa de fecundidade de outro. As mulheres estão tendo menos filhos. Então, cada vez nós vamos ter um número proporcional menor de jovens. Com isso, o envelhecimento do país está sendo rápido. Hoje, em 2010, pelo censo, apenas 11% dos brasileiros tinham mais de 60 anos. Isso dava algo em torno de 21 milhões de pessoas. Em 2050, pelas estimativas do IBGE, chegaremos a 30% da população, que dará algo em torno de 64 milhões de pessoas. Então, num cenário futuro, mesmo essa previdência urbana deixará de ser superavitária. Mas, então, daí que a nossa preocupação, o nosso desafio, não é com o presente, e sim com o futuro. É de construir uma previdência do futuro tão equilibrada quanto ela é hoje. Então, daí que nossas preocupações em termos de legislação previdenciária não é em relação ao trabalhador de hoje, não é em relação ao aposentado de hoje, é em relação àquele trabalhador que vai se aposentar daqui a 15, 20, 30, 40 anos, quando nós vamos ter o efeito demográfico mais forte na Previdência. Bom, um outro ponto que eu gostaria de falar, além dessa questão do equilíbrio da Previdência, que eu acho que é sempre bom a gente falar isso, porque a mídia geralmente não faz essa segregação. De tanto o ministro Garibaldi falar a separação da Previdência Urbana e Rural, que a Previdência Urbana é superavitária, a gente já vê algumas matérias da mídia mostrando isso, mas não é a regra. Infelizmente, a mídia geralmente mostra apenas o resultado global, que na verdade, mistura duas coisas muito diferentes. Então, um outro ponto que eu gostaria de falar era em relação ao valor do benefício. O benefício acima do salário mínimo não teve perdas em relação à inflação desde o Plano Real até hoje. Nós já fizemos apresentações sobre isso para as lideranças dos aposentados, COBAP os sindicatos nacionais de todas as centrais sindicais, o DIEESE, que digamos, é uma entidade ligada aos trabalhadores, não ao governo, também já fez uma apresentação e comprovou que não houve perda em relação à inflação. Pelo contrário, nesse período tivemos um aumento real de 14%. Em relação ao salário mínimo, sim, há uma diferença. Por quê? Porque o salário mínimo teve um aumento real muito grande nesse período. Graças, eu diria, principalmente, temos que reconhecer ao esforço do senador Paim, que desde a época que era deputado sempre defendeu a valorização do salário mínimo. E no governo Lula ela se tornou realidade. Hoje o salário mínimo brasileiro é mais de $300. Me lembro muito bem quando o senador Paim, na época deputado, defendia um salário mínimo de $100. O nosso salário mínimo naquela época era algo em torno de $60, $50, oscilava nessa faixa. Então, tem razão, era em torno de $60, e quando nós dizíamos que dava para ultrapassar os $100, dizíamos que éramos demagogo. Hoje ele está em $360, $300 a mais, e ninguém fala que o salário mínimo cria impacto negativo na economia, pelo contrário. Pelo contrário, eu acho que o aumento do salário mínimo propiciou, não foi a única razão, mas foi uma das razões importantes de propiciar a saída de 40 milhões de brasileiros da pobreza. Nós melhoramos a distribuição de renda. O Brasil sempre foi um país muito desigual, ainda continua sendo, embora tenha diminuído muito essa desigualdade.
Isso a gente mostra nos últimos anos como reduziu a desigualdade no Brasil, mas ainda temos uma desigualdade muito grande. O fato é que o nosso mercado de trabalho tinha uma diferença brutal de renda entre as pessoas. Algumas pessoas recebendo salário mínimo, que eram irrisório, e receber 10, 20 salários mínimos naquela época não representava um grande salário, porque o salário mínimo não representava quase nada. Então, o salário mínimo aumentou muito, ainda precisa aumentar mais, tanto que continuamos com a política de aumento real do salário mínimo. Nosso salário mínimo já está mais próximo da realidade, comparando com outros países, mas ainda é relativamente baixo. Ainda temos muitas desigualdades. Então, comparar o aumento do benefício com o salário mínimo não é adequado na nossa visão, porque o salário mínimo era muito baixo e nós precisávamos aumentar o salário mínimo para diminuir essas desigualdades. Então, comparando com a inflação, não há perda. Agora, aqui foi muito bem colocado a questão do fator previdenciário. Onde é que há o problema do aposentado, na minha visão? É em relação ao fator previdenciário. Do ponto de vista de política previdenciária, o fator previdenciário não é bom. A boa política previdenciária é aquela que garante uma boa proteção ao idoso, ao aposentado, quando ele chega numa idade mais elevada. A Previdência ela tem essa função de proteger o trabalhador nos momentos em que ele não pode trabalhar, seja por doença, seja pela maternidade, seja pela idade. O que é que o fator previdenciário veio procurar resolver? Veio procurar resolver a questão do brasileiro se aposentar muito jovem. Só que ele não cumpriu esse papel. Ele não adiou a aposentadoria. O brasileiro continua se aposentando numa idade muito baixa. Nenhum país do mundo as pessoas se aposentam numa idade tão baixa quanto no Brasil. Quem se aposenta por tempo de contribuição no Brasil, as mulheres se aposentam, em média, hoje, com 52 anos, e o homem, em média, com 55. Se, em média, se aposenta com 52 uma mulher, quer dizer, uma grande parte se aposenta com menos de 50 anos. Ou seja, muitos aposentados no Brasil, na verdade, não são idosos, porque o brasileiro se aposenta muito cedo. E isso, num futuro, quando a gente tiver um número maior de idosos, é o que vai fazer com que a Previdência não seja mais superavitária como é hoje. Nós precisamos adiar a aposentadoria. O fator previdenciário veio com esse objetivo. Só que o que é que ele fez na prática? O que ele fez na prática foi reduzir o valor do benefício. Em média, o fator previdenciário reduz o benefício em 31%. Em média, né? Para uma mulher que se aposenta com menos de 50 anos, que muitas se aposentam com menos de 50 anos, na verdade, ele reduz em mais de 50% o valor do benefício. E, mesmo assim, as pessoas se aposentam. Por quê? Porque, naquele momento, a pessoa não vê a aposentadoria como sua fonte de renda, mas sim como um complemento de renda. Por quê? Uma pessoa com 48 anos não vai parar de trabalhar, ela continua trabalhando, ela nem precisa sair do emprego, ela continua no mesmo emprego, porque a aposentadoria não encerra o vínculo trabalhista. Então, naquele momento, a pessoa vê como um complemento de renda. Então, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$2.000. Ela vai, digamos por absurdo, ela tem aí 48, 49 anos, só para simplificar o caso, que vai reduzir o benefício em 50%. Ela vai ter uma aposentadoria de R$1.000. Porém, naquele momento, o que é que a pessoa vê? Eu vou aumentar minha renda em R$1.000, vou sair de 2 para 3.000. E é difícil resistir à tentação de ter esse aumento de renda. Então, a maioria das pessoas faz a aposentadoria naquele momento, mesmo com a grande perda. E vai continuar trabalhando alguns anos com a renda maior do que a que tinha. E, naturalmente, isso é natural do ser humano, vai incorporar isso ao seu padrão de vida. Depois, quando chega lá aos 65 anos, que não consegue mais trabalhar, então ela vai ter uma realidade cruel. Ela vai sair de uma renda de 3.000 para cair para uma renda de R$1.000. E aí, realmente, ela não vai ter como viver com essa redução brutal de renda. Então, é esse o problema que a gente vê, o grande problema do idoso no Brasil. O fator previdenciário induz, no primeiro momento, a você ter um aumento de renda, mas a ter uma redução brutal quando você, de fato, sai do mercado de trabalho. Porém, se é ruim com ele, pior sem ele.
o fator previdenciário, se simplesmente extinguir o fator previdenciário, nós teríamos, primeiro, um aumento grande nas despesas da Previdência, além de criarmos uma injustiça com aquele aposentado que espera e que se aposenta numa idade mais elevada. Ele iria receber, ao longo da sua aposentadoria, menos do que aquele que se aposentou mais cedo. Porque se tem uma coisa que o fator previdenciário faz de boa, é que ele é justo. O que é que ele procura fazer? Com que ele é justo na medida em que ele procura que todos os aposentados que contribuíram a mesma quantidade de tempo recebam, ao longo de sua vida, o mesmo valor. Porque se você se aposentou com 35 anos de contribuição e 50 de idade, você vai receber o benefício, vamos dizer, por 25 anos. Ou, em média, 27 anos, depende se é homem ou mulher. Uma pessoa que se aposentou 10 anos depois vai receber o benefício por 10 anos a menos. Então, o que é que o fator previdenciário faz? A fórmula é complexa, mas procurando simplificar, o que ele faz se você contribuiu o mesmo tanto e vai receber 25 anos, o outro contribuiu o mesmo valor e vai receber 15, então eu vou fazer com que o seu benefício durante 25 anos, proporcionalmente, seja igual àquele que vai receber por 15. De forma complexa, o que mais ou menos o fator previdenciário faz é isso. Daí que quem se aposenta mais cedo tem uma redução brutal, porque o que ele quer é que ele receba, ao longo de sua vida, a mesma quantidade daquele que se aposentou mais tarde. Então, simplesmente acabar o fator previdenciário, aí sim, a gente iria fazer com que, rapidamente, essa previdência urbana se torne deficitária. O que nós temos que fazer é que o aposentado tenha uma aposentadoria melhor, um valor maior, sem o fator previdenciário, mas que se aposente mais tarde, como é no mundo inteiro. O único país que tem uma regra, não tem mais, uma regra de aposentadoria parecida com a nossa, era a Grécia. E a gente viu o que aconteceu com a Grécia. Nós não queremos que o Brasil, daqui a 10, 15 anos, seja uma Grécia. Em nenhum outro país as pessoas se aposentam tão cedo como no Brasil. Então, acho que essa realidade a gente tem que enfrentar. Mas também não é adequado, não é correto, nós concordamos que o aposentado tem uma redução de renda brutal, justamente quando ele mais precisa, que é isso que o fator previdenciário leva. No momento em que ele não tem como buscar outra renda, ele tem despesa adicional com medicamentos, em alguns casos com cuidadores, nesse momento que ele mais precisa de ter uma renda, ele tem a redução, porque ele deixou de trabalhar e o fator previdenciário fez com que, lá atrás, o seu benefício fosse menor. Então, acho que esse é um desafio que a gente tem a enfrentar, de encontrar uma solução que garanta a sustentabilidade futura da Previdência e que garanta que o aposentado tenha uma aposentadoria adequada ao padrão de vida que ele teve ao longo de toda a sua vida. Nós não queremos que o aposentado tenha uma redução de qualidade de vida. Pelo contrário, queremos que o envelhecimento seja cada vez melhor, cada vez mais saudável. Nós queremos que os idosos brasileiros tenham orgulho do seu governo, tenham orgulho do seu país. Obrigado.